Queridos adolescentes, queridas adolescentes, a quem nessa noite eu quero chamar carinhosamente de meus amados filhos, minhas amadas filhas. Nós louvamos ao Senhor por essa conferência. Essa conferência tem trazido para nós algo muito especial. As cartas do apóstolo Paulo ao seu filho, ao seu considerado seu filho na fé, Timóteo, que tem trazido muito ensinamento. Vimos pela manhã, na mensagem 1, que precisamos nos tornar exemplos na fé. Nós precisamos ser aqueles que são exemplos dos fiéis na fé. Isso está, como nós vimos, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que eu quero repetir com vocês nessa noite. Que fala assim, ó: ninguém o despreze por você ser jovem. Eu quero colocar por você ser adolescente. Pelo contrário, seja exemplo dos fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Então, na mensagem dessa manhã, nós desfrutamos de um versículo muito rico. O irmão Eliseu trouxe para nós, Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: e assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Meus amados filhos, minhas amadas filhas adolescentes, nós precisamos crescer nessa fé. E para que haja esse crescimento, nós precisamos da palavra. Portanto, essa palavra, essa mensagem número 2, que eu quero chamar também de conversa número 2, mostra que, apesar da fé ser dada a nós pela palavra, nós precisamos nos tornar exemplo dos fiéis na palavra. Daí você pode me perguntar: o que é a palavra? Vimos de manhã toda a Bíblia, que é o conteúdo da fé, é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o próprio Deus. Eu quero mostrar para vocês, abram suas Bíblias, apesar de que vai aparecer aqui o versículo, mas eu queria que você tivesse, lembra das conferências passadas? Eu amo minha Bíblia, então esteja com a sua Bíblia do seu lado. E você possa abrir e acompanhar na sua Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que fala assim, ó: no princípio era a palavra, tá? A nossa tradução aí está o verbo, mas eu quero traduzir para a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, quem é a palavra? O próprio Deus. E não somente o próprio Deus, aquele Deus lá nos céus, distante de mim, distante de você, mas essa palavra se fez carne. Versículo 14 de João 1, que fala assim, ó: e a palavra, e o verbo, tá? Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, essa palavra, que é o próprio Deus, veio habitar entre nós. Ou seja, essa palavra, que é o próprio Deus, se manifestou, esteve entre nós e está entre nós até hoje. Estamos desfrutando sobre o mistério da piedade. O que é o mistério da piedade? Deus sendo manifestado em nós. Deus vindo até nós,
Deus se expressando em nós. E ainda, além do Pai e do Filho, como nós vimos agora em João 1, versículo 1 e versículo 14, a palavra também é o Espírito. Eu queria ver com vocês, ainda no Evangelho de João, capítulo 6, João 6, versículo 63. Não sei se vocês têm a mesma experiência que eu, quando a Bíblia é nova, demora a abrir. Mas vamos lá, João capítulo 6, versículo 63, diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho dado são Espírito e são vida. Portanto, queridos filhos, amadas filhas, nós vimos que a palavra, da qual nós precisamos nos tornar exemplo para os fiéis, é o próprio Deus. É o Pai, é o Filho que se manifestou e é o Espírito aplicado à nossa experiência. E essa palavra, a gente precisa estar bem convicto de que ela gera algo. O que você está precisando nesse momento? A palavra pode gerar sua necessidade. A palavra é algo que gera. A palavra não é algo estático, não é simplesmente letras pretas no papel branco, mas a palavra é algo que gera. Eu quero mostrar para vocês, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Veja o que aqui diz o versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Será que Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e perfeito, criaria uma terra sem forma, vazia? Então, esses versículos deixam claros que algo aconteceu entre o versículo 1 e o 2. Houve aqui uma destruição. Houve aqui algo que se tornou sem forma por causa de alguma coisa que aconteceu, que foi a rebelião de Satanás. Mas não é esse o nosso ponto nessa noite. Eu quero falar para vocês o versículo 3 de Gênesis 1, que diz assim, ó: então Deus disse: haja luz. E houve luz. Isso mostra que a palavra, quando é falada por Deus, gera algo. A palavra, quando sai da boca de Deus por meio dos profetas, vai gerar algo no seu interior e no meu interior. É por isso que nós, amados filhos, amadas filhas, precisamos não somente nos apegar à palavra como algo fora de nós, como algo objetivo, como 66 livros do falar de Deus que compõem a economia de Deus e todo o conteúdo da fé, mas essa palavra precisa ser depositada em nós. Além de depositada em nós, nós precisamos ter passagem de fases. Eu trouxe aqui para vocês, tá? 2 objetos, talvez de muitos da idade de vocês desconhecidos. Provavelmente esse cinzazinho aqui, ó, alguns de vocês conhecem, mas esse objetinho aqui preto, dificilmente alguém de 11 a 17 anos vai saber o que é. Mas eu quero mostrar para vocês o que é isso. Isso aqui é um videogame, tá? Não vou divulgar a marca para não fazer propaganda. Ah, mas não existe mais, né?
ouvi falar que voltou. O Atari foi lançado novamente, mas ainda não comprei. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu tinha a idade de vocês, eu era craque nisso aqui. Eu jogava isso 2, 3 horas por dia. Porque eu também estudava, igual a vocês. Eu não sei se vocês acreditam, mas eu já tive a idade de vocês. Então, isso aqui, ó, que vocês estão vendo, chama-se cartucho. Era fita, para ser inserido para a gente poder jogar. E eu zerei. Outra palavra que vocês não conhecem, zerar. Eu zerei vários cartuchos. Sabe o que é gerar? Zerar, chegar até o fim. Todas as fases que tinha no cartucho, eu chegava até o fim. Então, alguns jogos, os mais fáceis, claro, eu zerei. E aí, depois da minha adolescência, veio alguns outros videogames, mas dentre eles o Nintendo. Sabe por quê? Quando eu jogava Atari, se a luz caísse, a força caísse, a energia caísse, acabou. Quando voltasse, tinha que voltar para o início, o jogo, a fase 1. Porque não salvava, não segurava fase, não tinha nada disso. Então, já era. Tinha que voltar para o começo. Se eu estivesse jogando e minha mãe chamasse almoçar, que eu corresse lá quando voltasse, 0. Mas aí quando foi aprimorando os videogames, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu estou nesse quarto aqui, ó, de gamer. E, claro, jogos online, eu não sei nem como é que faz para jogar. Eu tive que perguntar a vários amigos e irmãos que jogaram. Eu não sei nem como é que acessa no computador um jogo. Mas isso aqui eu joguei. E aí, no Nintendo, já surgiu algo que não precisava voltar para a fase inicial caso a força caísse. Chamava-se de password. Não sei se a pronúncia certa no inglês é essa. Em inglês não é o meu forte. Mas para que serviu o password? O password simplesmente era, cada fase que você passava, você podia salvar. Porque se caísse a força, se caísse a energia, se você desligasse, quando voltasse estava naquela mesma fase. Não é legal? Eu queria até que fosse mostrado aí uma pequena imagem que eu trouxe de password. Tem como mostrar aí? Olha aí. Que legal. Opa, chegamos. Entenderam? Então, você ia jogando quando era no Nintendo, tá? Entendam, não era no Atari. O Atari não tinha isso. O Nintendo já tinha. Então você podia ir jogando e alcançava o password. Quando chegasse no password, você salvava aquela senha que era dada. E aí você conseguia ali chegar, ficar naquela fase, embora você desligasse, embora caísse energia, sua mãe chamasse. O que acontecia, você já estava salvo a sua fase. Então isso aí já foi um avanço muito bom, muito legal. Mas eu quero fazer a aplicação do que é o password hoje na sua e na minha vida. A etimologia da palavra, eu estudei para dizer isso, tá? A etimologia da palavra em inglês, o word, sabe o que é o word? Palavra. Pass é o verbo passar. Então eu concluí que, aplicando espiritualmente, a palavra faz você passar de fase, faz você avançar. É por isso que eu e você precisamos da palavra para continuarmos correndo essa carreira. Então, se você e eu estamos nessa carreira e queremos ser salvos, salvar nossa carreira, o Senhor tem para você, o Senhor tem para mim o password, que você pode avançar de nível, que você pode passar de nível. E aí, eu quero mostrar para vocês que essa palavra que gera, que essa palavra que pode fazer você vencer todas
as suas dificuldades, ela tem dois aspectos. Para que nós nos tornemos esses exemplos, como é o tema dessa mensagem, ser exemplo dos fiéis na palavra, nós precisamos percorrer esse caminho do password, de sempre estar passando de fase. Por quê? Porque nós estamos, como nós vimos de manhã, o irmão Eliseu falou, nós estamos numa carreira. E essa carreira, muitas vezes, tem vários obstáculos. E esses obstáculos precisam ser vencidos para que você passe de fase. Então eu quero ler para vocês agora Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que mostra que essa palavra é capaz de sustentar você. Mostra que essa palavra é capaz de lhe levar avante, de lhe levar adiante, de lhe levar para frente, de fazer você, mesmo que tenha alguma dificuldade, alguma fraqueza, alguma queda, essa palavra pode lhe levantar e pode fazer você continuar correndo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala assim, ó, o Filho, que é, nós vimos em João 1,14, que o verbo se fez carne, tornou-se o Filho e habitou entre nós. Então aqui diz assim, ó, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Vou ler de novo, me atrapalhei aqui, vou ler de novo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, amados filhos, amadas filhas, essa palavra pode lhe sustentar em todas as coisas. Sustenta todo o universo. Já imaginou o Sol aproximar-se mais um pouco da Terra? Morreríamos todos queimados. Se o Sol se afastasse um pouco mais da Terra, morreríamos todos de hipotermia, congelados. Então, essa palavra sustenta todas as coisas. E sustenta você. Sustenta seu ser. E essa é a palavra que nós temos chamado de palavra fundamental. Que eu necessito, que você necessita. Todos nós, adolescentes, precisamos ter um momento de termos a nossa comunhão na palavra com o Senhor. Eu queria abrir para dar um breve testemunho. No início dos anos 90, eu comecei a ler a Bíblia. Eu não era crente. E eu fiz um voto a Deus. E esse voto, eu queria terminar de ler a Bíblia num ano. E comecei em janeiro. Eu não tinha o calendário que nós temos hoje. Eu não tinha esse roteiro que nós temos hoje, que você pode acompanhar. Mas veja bem, eu comecei a ler a Bíblia e queria terminar em dezembro. Aqui só para vocês, tá? Quando chegou no mês de dezembro, eu não tinha ainda, eu não estava nem perto de terminar. Sabe o que eu fiz? Pulei e li Apocalipse. Enganei a mim mesmo, quis enganar a mim mesmo. Mas, embora eu não tenha conseguido, aquelas palavras que eu li durante aquele ano, começaram a endireitar os meus caminhos. Começaram a me levar a buscar esclarecer as dúvidas que eu tive na leitura. E, incrivelmente, eu tinha amigos da minha idade que já estavam se reunindo na vida da igreja. Eu não, eu ainda não. Mas eles sim. Então, eu soube a quem recorrer. Percebem? Eu li a Bíblia em casa, não entendia muito, não consegui cumprir meu voto de um ano, de início, mas eu tinha a quem recorrer. Então, quando eu comecei a buscar, por meio de perguntas aos meus amigos, não deu outra. Eu
fui me reunir na vida da igreja. Alguns deles, acho que estão até nos assistindo com seus filhos. Talvez alguns até com netos já. Então, em meados dos anos 90, eu comecei a me reunir. E aí, até hoje, essa palavra fundamental, a leitura da Bíblia, me salva e me faz passar de nível na minha vida. Em 2001, estava aqui numa conferência com o irmão Dong, e o irmão Dong falou que todos os irmãos precisavam ler a Bíblia em um ano. É incrível que eu já fazia aí uns 7, 8 anos que me reuniam, não tinha cumprido o meu voto que eu fiz antes de começar a reunir. Mas a partir daquela palavra que o irmão Dong falou, eu comecei a ler a Bíblia com o fim de ler sequencialmente em um ano. Eu estou só mostrando esses detalhes para você entender que nós precisamos dessa palavra fundamental, que fundamenta a nossa fé, que dá apoio para as nossas dificuldades, que mostra para nós que há um Deus que nos sustenta em todas as coisas. Mas um outro aspecto da palavra que nos torna exemplo dos fiéis é a palavra profética. Aí eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 1, desculpem, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 Pedro 1, 19, que fala assim, ó. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro. Lembra do versículo que nós lemos em Gênesis 1:3? A terra estava sem forma, vazia e no escuro. Deus disse: haja luz, houve luz. E essa palavra hoje também pode trazer luz para a sua vida. Voltando aqui para a leitura do versículo, devem dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, meus queridos, meus amados filhos e filhas, nós precisamos perceber que essa palavra profética, esse aspecto da palavra, é algo que dá uma direção. Se eu tenho a palavra de Deus, a palavra fundamental, para me alimentar, para me ajudar, para me sustentar, para me fazer estar em pé, eu tenho também a palavra profética que vai fazer com que eu tenha uma direção a seguir. De manhã foi falado sobre essa carreira. Nessa carreira você tem uma luz, você tem um guia, você tem uma direção. E essa direção nós temos chamado de palavra profética. Eu quero mostrar para vocês que essa palavra profética visa a prática daquilo que Deus está falando para nós. Deus fala, se eu falar, gera algo em nós, mas também nos leva à prática. E essa prática vai fazer com que tudo que está aqui, todo o plano de Deus, toda a economia de Deus, todo o plano de Deus dispensado pela fé, possa ser depositado em mim e em você. Porque senão, meus amados, vai ficar apenas como algo fora de mim. Letra preta, estudo de histórias, tentar entender algumas coisas que aconteceu no passado, que acontecem no presente e que vai acontecer no futuro. Mas a Bíblia não é só isso. A Bíblia é algo para ser depositado em mim. Quero dar só um exemplo. Todos nós sabemos que a partir de Gênesis 4:26, os homens, por perceberem que eram fracos,
por perceberem que eram frágeis e mortais, começaram a invocar o nome do Senhor. E os profetas falaram, o rei Davi falou, no Novo Testamento, a maioria dos irmãos falaram, Pedro, Paulo, falaram sobre isso, sobre invocar o nome do Senhor, mas são versículos que estão escritos aqui. Se eu não abrir a minha boca, crendo com o coração e invocar, ó Senhor Jesus, de nada vai adiantar a palavra fora de mim. Vocês percebem que essa palavra, ela necessita ser depositada em mim, encontrar em mim um depósito. Por meio da prática é que essa palavra é colocada, depositada em nós e passa a ser parte do nosso viver. Entendem agora porque sempre que nós acordamos, sempre que nós estamos com alguma dificuldade, sempre que nós queremos respirar espiritualmente, nós abrimos nossa boca, crendo com o coração e invocamos Senhor Jesus. Então isso é algo que está escrito nessa palavra, mas passa a fazer, por meio da prática, parte do meu viver. Mas não é só um invocar. Todos os itens que Deus tem nos dado, todas as verdades que Deus tem nos revelado, precisam agora fazer parte da nossa vida. Eu quero trazer para vocês aqui um texto de 2 Timóteo, dessa carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, os versículos do 1 até o 9, são versículos de muita advertência para esses dias de hoje. Então o apóstolo Paulo falou o seguinte, ó, versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo, mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, do 1 até o 9, são versículos que traz muita advertência para que tenhamos cuidado com essa sociedade, como está a sociedade, e às vezes até no meio, no nosso convívio. Mas eu quero chamar a atenção não para os versículos negativos, não para o versículo do 1 ao 9, eu quero chamar a atenção para o versículo 10, do capítulo 3, de 2 Timóteo, que fala o seguinte, ó, mas você, Paulo estava falando agora para Timóteo, eu quero falar agora para vocês, meus amados filhos, minhas amadas filhas, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Isso mostra que essa palavra do apóstolo para Timóteo, e essa palavra que Deus tem falado por meio dos irmãos para nós hoje, precisa ser seguida de perto. Precisa que nós desenvolvamos um viver que vive essa palavra que Deus tem nos falado. Nós não devemos apenas saber isso, nós não devemos apenas entender isso, nós precisamos praticar. E aí, esse versículo 10 é algo que tem que ser como princípio seguido por mim e por você. Seguir de perto o ensino, seguir de perto a palavra profética. E eu quero ainda mostrar que Paulo falou para Timóteo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, que esse ensino dele, que isso que ele mostrava para ele, que é o que nós estamos mostrando para vocês hoje, precisava ser a vida deles, e isso fazer com que eles pregassem o Evangelho. Com que Timóteo pregasse o Evangelho, com que vocês também preguem o Evangelho. Olha o que fala aqui, ó, no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 2, diz assim, ó, que pregue a palavra com insistência, tá? Insista, quer seja oportuno, quer não. E aí o resto do versículo fala em corrigir, repreender e exortar. Mas eu quero mostrar esse detalhe, de que vocês, assim como Paulo falou para Timóteo, nós queremos falar para vocês, meus amados filhos, minhas amadas filhas,
que precisam praticar essa palavra. De quê? De pregar o Evangelho. O Senhor tem nos falado, nesses últimos dias, sobre posso orar por você. Então, quem de vocês, quero lançar agora aqui um desafio, quem de vocês já experimentou orar com um colega de sala, orar com a professora, com o professor, de repente chegar para ele e falar assim: professor, posso orar por você? Professor, posso orar com você? Então, o Senhor tem nos falado isso por quê? Porque nós precisamos ser pessoas que realmente nós vivemos o que a palavra fundamental tem falado, mas principalmente o que a palavra profética tem dado direção, para que nós possamos ser esses jovens como Timóteo. Timóteo foi um cooperador de Paulo, de perto, que em certa situação, Paulo falou para os que estavam ali, falou assim, ó, a ninguém tem de igual sentimento, citando Timóteo. Então nós também precisamos ser esses que vivem essa palavra, o que essa palavra tem falado para nós como direção, nós precisamos viver. E isso, meus amados filhos, minhas amadas filhas, não é em eventos apenas. Nós sabemos, a Conferência Geração Final tem gerado Avança Jovem, tem gerado Fábrica de Vencedores, e muitos de vocês já saem junto com os jovens, e devem sair mesmo. A igreja sai para pregar o Evangelho, vocês estão juntos, e devem estar mesmo. Orando pelas pessoas nas ruas. Mas também não é apenas uma questão de eventos. Vocês precisam fazer disso o viver de vocês. Vocês já pararam para pensar um pouquinho por que isso aqui foi montado um quarto? Para vocês? Para mostrar que nós temos essa experiência no nosso viver. Claro, quando eu jogava Atari, eu não tinha um quarto tão belo. Eu tinha apenas uma cama de madeira, dura, tá? Não era tão fofinha como essas camas box de hoje. Na frente da minha cama, tinha um móvel chamado sapateiro. Muitos não conhecem o que é isso hoje. É só para guardar sapatos. Aí ali em cima estava a minha TV em preto e branco, não era colorida, não era cores, tá? Não era de LED, não era smart, não era nada disso. Era uma TVzinha de 12 polegadas, preto e branco, e conectada a ela estava meu Atari. Era ali que eu fazia meus jogos. Não era esse quarto sofisticado. Talvez alguns de vocês também não tenham um quarto tão belo. Eu conheço alguns adolescentes que têm. Cadeira de gamer, computador, tudo à disposição. Então, eu quero dizer para vocês que isso precisa fazer parte do seu viver. E não somente no seu quarto, mas também quando você sair na sua escola, orar pelas pessoas. Quando você estiver com seus familiares, faça como o irmão Pedro Dom que está falando. Não tem coragem não? Solte a frase, posso orar por você? E o leão vai fazer todas as coisas. Então, é simples. Primeiro nós precisamos da palavra. Lendo a palavra, buscando a comunhão com os irmãos, o que é que nós vamos ter? A direção para orarmos pelas pessoas e pregarmos o Evangelho. Estou chegando ao final e quero dizer para vocês que façam da vida de vocês uma vida de seguir de perto a palavra profética, a palavra que Deus nos fala. E isso vai fazer com que vocês tenham essa fé depositada em vocês, vocês mudem de fase, avancem nas fases, como foi mostrado no Password, e assim vocês terão a vida de vocês uma vida vencedora. Quero encerrar orando por vocês. Mas eu não quero apenas orar por você. Eu quero que você ore junto comigo, tá? Então tenham a experiência de se ajoelhar. Pode ser aí na sala da sua casa,
Pode ser no seu quarto, mas nesse momento, se ajoelhe e ore ao Senhor. Nesse momento, você pode simplesmente afastar qualquer móvel da sua casa. Se você estiver no seu quarto, acompanhando do seu quarto, por favor, se ajoelhe aos pés da cama e orem junto comigo. Se você está na sala, tudo bem, ali você também pode fazer sua oração. Mas eu quero convidar a todos para nos ajoelharmos e orarmos por essa conferência, orarmos pelo nosso viver, para que o Senhor seja vencedor do nosso viver. Senhor Jesus, Senhor, nessa hora, Senhor, nós colocamos diante de Ti todo o nosso viver. Queremos, Senhor, orar por cada adolescente. Senhor, que eles tenham na sua experiência o viver de pregar o Evangelho. O viver de sair para orar pelas pessoas, não somente nos eventos, mas tenham esse viver de manifestar Deus na carne e levar salvação às pessoas. Abençoa, Senhor, cada adolescente. Abençoa, Senhor, cada monitor, cada pai, cada irmão e cada irmã. Senhor, nós rogamos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco nas mensagens dessa conferência, nas atividades, nas reuniões. Supre-nos, Senhor, e abre esse caminho para nós, esse caminho de sermos vencedores. Louvado seja o teu nome.